Amém, amados? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Pode colocar aqui no Data Show. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Amados, esta semana bombou nas redes sociais um app, né? Um Face app. E eu estava olhando no celular, nos status, o pessoal se divertindo, né, de como vai ficar amanhã. Aquele que não viu a sua foto lá nesse Face app, que atire a primeira pedra. Todo mundo curioso para saber como será o dia de amanhã. E foi um alvoroço nas mídias sociais, polêmicas, para onde vão essas fotos, o que farão delas, né? Mas, mesmo assim, não resolveu o problema. Todo mundo queria ver como será o dia de amanhã, né? E alguns ficaram espantados, outros entusiasmados. E eu pensei assim, vou dar só uma olhadinha para ver como é que fica, né? Porque você sabe, sou pastor, eu tenho que estar antenado em tudo que está acontecendo, né? Vou dar só uma olhadinha assim, sem compromisso, né? E instalei esse app. E aí eu peguei uma foto minha, pode colocar a primeira foto, né? Coloquei a minha foto, uma foto de um ano atrás, coloquei lá e apertei o botão. Apertei o botão. Quando apertei o botão, uma rodinha começou a girar lentamente, né? E eu fiquei assim, né? Será que eu vou estar que nem o Tom Cruise, né? Daqui a alguns tempos. Fiquei assim aguardando, tem? Quando abriu a nova, né, a foto de como eu vou estar daqui a alguns anos, olha o que apareceu. Por favor, fechem os olhos da minha esposa antes que ela se assuste. Olha o que apareceu, né? As rugas e os traços da idade. Pode tirar aí, por favor, antes que o pessoal saia correndo, né? Então, quando eu vi essa foto, eu falei, isso aqui está errado, né? Aí eu fui em outras fotos. Para ver se mudava alguma coisa. Foi piorando. Eu falei, não, vou deixar nessa aqui mesmo, tá bom demais, não tem? Amados, eu levei um choque de realidade naquele momento. Preste atenção, primeiro, envelhecer no nosso país é um privilégio e é uma grande bênção num país onde tem tanta violência, tanta coisa acontecendo. Você ser avançado em dias nesse país, você é um vencedor, é uma vencedora. Amém? Agora, quando eu olhei aquela minha foto, eu levei um choque, sabe por quê? Um choque de realidade, porque veio na minha cabeça assim, o tempo passa depressa. Parece que isso vai levar anos e anos para acontecer, mas daqui a alguns dias vou completar 44 anos de idade. Mas se eu fecho os olhos, eu me lembro dos meus 20 anos. Se eu fecho os olhos,
Eu me lembro dos meus 15 anos, eu consigo sentir até o cheiro, né, das matas aonde nós morávamos, o cheiro da comida da minha mãe, eu consigo sentir o cheiro, o paladar. Parece que foi ontem, mas o tempo passou. E o tempo está passando para todos nós e não temos como parar o tempo. O tempo, ele é um carrasco. Mesmo você deitado, dormindo ou acordado, ele vai passar para mim e para você, e ele passa depressa. Quando você abrir e fechar os olhos, já é o amanhã. Então eu tive esse choque de realidade, porque eu falei, meu Deus, qual é a história que eu terei para contar quando eu estiver daquele jeito? E a pergunta que eu faço para você que está ouvindo esta mensagem nessa noite, qual é a história que você vai ter para contar quando você estiver igual àquela fotografia? Qual é a história que você terá para contar para os teus filhos? Qual é a história que você terá para contar para os teus netos? Qual é a história que você vai ter para contar para os seus amigos? Qual será a tua história? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Enquanto tem vida, há esperança. O tempo de mudar é hoje, para uma nova história acontecer. Quantos creem nisso? Ser pastor é um privilégio que Deus me deu. Eu sempre falo para os meus filhos que ser pastor é um privilégio. Sabe por quê? Porque você consegue observar a história acontecendo. Você consegue observar a história se movendo. E você começa a fazer parte da vida de pessoas, você começa a fazer parte de comunidades, você começa a fazer parte do dia a dia, da história de muitos. E preparando essa mensagem, eu lembrei, né, que também coração de pastor precisa ter um equilíbrio emocional, porque em certa ocasião, encontro com Deus, amém? E o encontro com Deus é? Aquele domingo, aquela festa, o pessoal dando testemunho, eu tendo que segurar no pé dos irmãos, das irmãs, porque já queriam ser arrebatados, eu, não, volta aqui, calma, tem obra para fazer. Aquela festa aqui na igreja, mas eu olhava no relógio, porque eu sabia que depois que a reunião terminasse, eu teria que estar realizando um culto fúnebre. Então eu saio de um ambiente onde as pessoas estavam regozijando, havia uma alegria, uma explosão de avivamento neste lugar. A igreja estava em festa, porque vidas estavam nascendo para Cristo. Mas quando eu chego naquela casa, um ambiente de morte, um ambiente de tristeza, de luto, e eu tinha que ter uma palavra de conforto para aqueles corações que precisavam seguir em frente. Amados, certa ocasião, eu estava realizando o batismo lá na chácara da igreja, festa nas águas, mais de 30 pessoas descendo as águas do batismo, pessoas que estavam nascendo de novo, estava sendo sepultada um velho homem e nascendo um novo homem na presença do Senhor. Mas, por volta de meio-dia, 1h da tarde, o irmão chegou assim e falou para mim, pastor, tem condição de o senhor participar do culto fúnebre lá em Várzea Grande, porque meu pai faleceu. Então, daquele momento de batismo, à tarde eu fui para Várzea Grande e cheguei, encontrei pessoas chorando, que precisavam de uma palavra de conforto. Eu estava ali justamente para fazer esse trabalho. E 19h30, essa época, só tínhamos uma reunião, não tinha duas, e eu tinha que estar aqui na igreja, celebrando o culto no domingo. Os irmãos entrando e eu, glória a Deus, igreja, você está no melhor lugar da terra. E todo mundo, amém. Mas tinha acabado de sair de um culto fúnebre. Esse mês agora, faleceu o pai de uma, está na condição de prima, falo isso porque o marido dela é primo da minha esposa, e eu fui lá prestar solidariedade. Quando eu cheguei lá, ela me cumprimentou e falou assim, pastor Wander, eles têm pastores, eles têm igreja, falou assim, o senhor pode trazer uma palavra para nós? Eu fiquei assim impactado, porque eu não esperava isso, eu fui para prestar solidariedade. Eu falei, sim, estou aqui para servir, então o senhor pode vir amanhã, 8h da manhã? E 8h da manhã eu estava lá, aquela pessoa
que foi vencida pelo câncer, mas antes de ser vencida pelo câncer, recebeu Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E eu tenho certeza que está na glória, esperando o dia do juízo. Saindo daquela reunião durante o mês, ontem estávamos aqui na igreja e fizemos uma linda festa, né? Foi bodas de 10 anos de um casal, renovação de aliança. E eu estava observando, havia felicidade no ar. As lágrimas desciam do rosto, mas não era de tristeza, eram lágrimas de alegria, de emoção, né? Porque conheciam a história do casal. E como foram de 10 anos, os filhos estavam juntos também. E foi uma linda festa. Então, hoje, na primeira reunião, eu consagrei crianças para o Senhor. Então, observando cada momento da vida, e a gente observa que tem começo, meio e fim. A nossa vida é formada por começo, meio e fim. Então, para nós entendermos o texto que eu apresentei para vocês nessa noite, por isso fiz essa introdução, porque esse texto foi escrito, né? O escritor desse texto foi considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Um dos homens mais sábios, que é Salomão. Salomão tinha uma história, filho, né, do grande rei Davi, mas Salomão também era filho de uma mulher que Davi tirou do seu marido. Então tinha uma história triste, trágica. Davi também tinha outros filhos e filhos maiores. E isso, amado, era um perigo constante, porque aquele filho mais velho, ele poderia de repente matar os mais novos para assumir um trono real. Então havia um risco de vida. E por volta dos 7 aos 10 anos de idade, Salomão perde o pai dele. Davi se aproxima, chama Salomão e com certeza ali deu um abraço de despedida, mas era o fim e era o começo agora de uma nova história. Agora Salomão, com a idade de 20 anos, está assumindo um reinado, ainda jovem, sem experiência alguma. Ele foi chamado para reinar. E ele agora, né, como novo rei, ele tem poder na mão, tem sucesso financeiro, porque ele não foi um homem que tinha riqueza, ele acumulava riqueza. E além disso, em seu poder, tinha 700 princesas e 300 concubinas. Por que tanta mulher assim, pastor? Porque naquele tempo era comum você fazer alianças com outros povos e casar com as filhas de outros reis, justamente para garantir a paz de um reino, para manter as coisas políticas. Mas nesse período, Salomão dá muitas cabeçadas. Por que eu estou falando que ele dá muitas cabeçadas? Primeiro, por causa da inexperiência de jovem. E segundo, porque o coração dele se desviou. Ele se prostrou diante de outros deuses. Os deuses que aquelas mulheres serviram passaram a ser o Deus de Salomão. E Salomão então, no auge, naquele ímpeto, ele escreve um livro. E ele escreve o livro de Cantares. E Cantares, capítulo 1, no versículo 1, o texto já abre assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aí ele vai descrevendo sobre o amor, sobre o romance, né? Está em plena juventude, né? Tem sucesso, tem poder nas mãos, mas o tempo passa para todos. Assim como o tempo passa para mim, ele passa para você também, e passou para Salomão. Agora esse ano eu vou completar 44 anos. Se eu olhar um pouco para trás, eu vou ver também algumas cabeçadas na minha vida. Mas agora, depois dos 40 anos, já começou uma idade de maturidade, ou seja, de maior prudência. E também na vida de Salomão, agora ele começa a ter uma idade mais avançada. E agora vem a maturidade. E com a maturidade agora, menos emoção e mais razão. Menos emoção e mais razão. Agora ele já começou a dar conselhos com base nas experiências que ele já teve. Então agora eu quero que coloque aí Provérbios capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Então agora ele vai escrever Provérbios. Agora
com maior maturidade. Agora, com certeza, já tinha passado dos 40 anos de idade, já tinha dado algumas cabeçadas e aprendeu algumas coisas. Assim somos nós também, alguns que estão aqui já enfrentaram lutas, passaram por situações e hoje teriam conselhos para dar para os mais jovens. E Salomão começa a escrever Provérbios capítulo 1, a partir do versículo de número 1, dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para atender às palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Percebe bem, voltando no versículo, que ele já está trazendo conselhos para os mais jovens, pelas experiências que ele viveu. Continuando. Ouça os sábios e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor, agora ele volta novamente, agora tem maturidade. E agora ele voltando para Deus, ele fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Um pai e uma mãe já enfrentaram situações e têm experiência para nos contar, mas muitas vezes, né, na condição de jovem, a gente diz assim: eu sou jovem, pai, e jovem é outro papo, jovem é outra história. O senhor está velho, o senhor não sabe de nada. Engano seu. Os cabelos brancos que o teu pai tem, que tua mãe tem, são experiências que podem transformar a tua vida. E aqui ele está falando que é como uma diadema na cabeça, ou seja, protege, como um colar no pescoço, ou seja, traz alegria. Assim é o filho que ouve os conselhos de um pai e de uma mãe. Agora ele está mais maduro. Por que eu estou trazendo isso? Para você entender o texto que nós estamos trazendo nessa noite. Agora já em Eclesiastes, agora nós temos um homem que já está numa idade avançada. Um homem que agora ele pega e vai fazer um balanço da sua própria vida. É interessante quando chega Natal e Ano Novo, muitos colocam na porta das empresas, fechada para balanço. É o momento de você ver o seu estoque, é o momento de você ver aquilo que vendeu, o que não vendeu e o que precisa girar. É o momento que você vai organizar a contabilidade da sua empresa para ver como que foi aquele ano. Todos nós também precisamos fazer um balanço, porque a pergunta que eu faço para você nessa noite: qual é a história que você vai contar daqui a alguns dias? Qual é a história que você contará para os teus filhos? Qual é a história que você contará para os teus netos? Qual é a história que você vai contar para os teus amigos? Hoje é o dia de mudar a história. Hoje é o dia para muitos aqui de escrever uma nova história no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, naquele momento, ele faz um balanço no capítulo 12 da sua própria vida e das suas próprias experiências. Você sabe, quando eu leio Eclesiastes capítulo 12, como eu imagino Salomão? Eu imagino aquele homem que está em sua casa em uma noite, após poucas horas de sono, levantando de madrugada, naquela fase do condor aqui, condor ali, ele levanta e com pequenos passos, ele vai em direção a um espelho. E ele chegando diante desse espelho, ele começa a ver os sinais que a vida deixou. Ele começa a ver os cabelos brancos que agora estão como uma amendoeira em flor. Talvez ele olhe para as mãos e as mãos ele já não consegue parar de tremer. As mãos estão tremendo. Talvez ele já não tem mais força na mão para segurar alguma coisa. Talvez os pés estão vacilantes, os guardas,
né, os homens da casa, estão cambaleando, talvez ele está se segurando, e ele está fazendo um balanço de sua própria vida diante daquele espelho, para escrever esse texto. Volta aqui, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 2 a seguir. Preste atenção que ele começa a fazer uma analogia. Pode continuar. No dia em que tremeres os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem. Muitas vezes nós, às vezes na juventude, a gente, né, eu sou bravo. Comigo não, hein? Se vir aqui, ó, pá! Se bateu aqui, pá! Eu, pá! Ha, ha! Mas você esquece que um dia, talvez você vai perder o controle. Talvez um dia a sua guarda vai abaixar. E é isso que Salomão está dizendo. Aí continuando, e se curvarem os homens outrora fortes, os joelhos agora não estão aguentando o peso do corpo. Talvez eles começam a cambalear. Talvez ele precisa de algo para apoiar nessa caminhada. Já não tem mais força no joelho. Eu me lembro que um senhor que sempre subia conosco no monte de Santo Antônio, e subíamos várias vezes naquele monte. E ele sempre subia, descia, mas a idade já estava um pouco avançada. E quem conhece o Morro de Santo Antônio sabe que você deixa o carro, vem uma leve subida e depois vem um paredão. Então ele pegou aquela leve subida que é o aquecimento e pegou o paredão. Quando ele subiu o paredão, ele fez, ai! Eu falei, o que foi, irmão? Meu joelho. Sentou numa pedra. E aí todos que estavam junto pararam, e eu falei assim, como o irmão veio com a gente, todo mundo vai descer agora e vamos embora. Ele falou assim, não, vocês vão continuar subindo. Eu falei, de jeito nenhum, vamos deixar o senhor aqui não. Eu falei assim, não, eu estou aqui com meu sobrinho desce comigo, a gente vai embora. Eu falei assim, não, se você veio junto com a gente, tem que voltar junto. Não, se vocês não subirem, eu vou ficar sem graça. O meu sobrinho desce comigo. E aí ele escorou no seu sobrinho e desceu daquele monte mancando. Aquela ali foi a última vez de subida dele ao monte. Se encerrou as subidas do monte, porque, né, os homens outrora fortes, né, que as tuas pernas, agora já não estava tão forte assim. E o texto continua dizendo, e cessarem os teus moedores da boca. Eu olho para a minha boca, quando eu completei 20 anos, já começou alguns moedores a desaparecer. Já ficaram pelo meio do caminho. Eu falo assim, meu Deus, está faltando alguns aqui. Alguns moedores já desapareceram. Por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Estava falando para Eliel, que eu acredito que logo eu vou precisar de um óculos, porque eu falei, Eliel, estou lendo a Bíblia. E de repente eu olho assim, eu vejo tudo embaçado. Eu estava lá no encontro com Deus, lendo a Bíblia, preparando um texto, estava lá no refeitório, e levantei rápido, entrei no refeitório, passei pela cozinha, e olhei assim do lado de fora, o irmão Elias estava perto, eu olhei assim, eu falei, irmão Elias, está cheio de fumaça aqui, né? Ele falou assim, não, ou seja, né, os teus olhos, né, escureceram os teus olhos nas janelas. Parece que o vidro da janela começou a embaçar. Mas será que está embaçado? Será que precisa passar um paninho aqui? Continuando o texto. E os teus lábios, né, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves. Ou seja, até um passarinho vai falar mais alto do que você. Já não terá mais aquela potência de voz, a voz vai estar um pouco mais baixa. Tudo isso, Salomão fazendo um balanço de sua própria vida. E continuando o texto, ele declara, né, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ou seja, tem como aumentar o som? Não estou te ouvindo. O senhor está surdo? Fala mais alto. Ou seja, aos poucos, os dias vão chegando para nós. Continuando. Como também quando temeres o que é alto, espantares no caminho e te embranqueceres como flores amendoeira. Cada dia aqui que eu vou ali no salão do Cleito, o Lucas fala assim, pastor, está ficando mais branco, né? Eu falo assim, que bom, né, Lucas? Que bênção, né? Então, cada dia
os cabelos da cabeça vão se tornando como uma amendoeira, cada dia mais brancos em flor, e o gafanhoto te for pesado, ou seja, até esse copo se torna pesado para você. E para encerrar, e te perecer o apetite. Chega um dia que a feijoada faz mal, o mocotó faz mal. Eu lembro o vô da minha esposa, nos últimos dias dele, o médico recomendou que ele não comesse mais feijoada, que ele não comesse mais mocotó, que ele não comesse ovo frito, nem farinha, não tem, nem carne cozida, ponta de peito cozida, não era para comer. Pensa num velhinho que ficou bravo. Esse médico agora está querendo mandar em mim? Eu tenho mais de 80 anos comendo gordura e estou aqui, não vou parar de comer. Amados, estou contando que algo que Salomão estava vivendo e serve para nossa reflexão hoje, que os dias estão passando e vai passar para mim e para você. E aí, quando eu coloquei a minha foto ali, todo mundo deu risada, mas ali está eu e você amanhã. E mais uma vez eu pergunto, qual é a história que você contará para os seus filhos? Qual é a história que você vai contar para os seus netos? Qual é a história que você vai contar para os seus amigos? Quando eu vi essa foto, eu perguntei, qual é a história que eu terei para contar? Veja bem, amados, eu fico impressionado na igreja, porque cuidando de gente, muitas vezes a pessoa fala assim para mim, pastor, amanhã, nossa pastor, a partir de amanhã, a partir da manhã eu vou ser novo homem. Chega amanhã, ele fala assim, pastor, depois da manhã, hein? Entra dias, entram semanas, entram meses, entram anos, e a vida nunca mudou. Muitos preferem manter aquele caso extraconjugal em secreto. Essa é a história que você vai ter para contar. Muitos preferem continuar numa vida de vícios, de drogas e por aí vai. Essa é a história que você vai ter para contar. Ontem, nessa renovação de aliança, eu fiquei olhando para aquelas duas crianças e fiquei imaginando a cena, que o pai e a mãe, eles podem sentar no sofá e chamar assim, filhos, venham aqui, o nome dos meninos é Clara e Pedro. Clara, Pedro, senta no colo do papai e da mamãe, porque agora eu vou mostrar para vocês o nosso álbum. Filho, esse aqui é o dia que papai e mamãe casou, éramos jovens, Você vê que seu pai estava até meio nervoso, aqui a sua mãe. Esse é o nosso álbum, quando nós casamos. Mas, filho, está lembrado da semana passada, quando vocês entraram com a aliança? Então, as fotos chegaram, e essa aqui é a nossa renovação de aliança. Então, filho, aqui você pode ver nós, agora um pouco mais jovem, e agora como nós estamos. E aqui está a Clara, aqui está o Pedro também. Tem uma história para contar. E às vezes você insiste em manter uma vida a dois e não casa. Qual é a história que você vai ter que contar para os seus filhos? De repente você chega para o seu filho e sua filha fala assim, olha, eu quero ver vocês casando na igreja, hein? Eu quero ver vocês lá casando na igreja. Mas a pergunta é, você casou na igreja? Você recebeu a bênção do pastor? Então veja bem, qual é a história que você vai ter para contar, porque a vida está passando para mim e para você, e a gente está deixando para depois. E aí, amado, você vai liderar a célula? Não estou pronto. Você vai ajudar o irmão, vai entrar lá na intercessão? Não estou preparado. Você vai ajudar os irmãos na recepção e acolhimento? Ainda não é o momento. Você vai ajudar lá no Kids? Meu negócio não é criança. Ou seja, sempre temos uma desculpa a palavra certa é procrastinar, para deixar para amanhã. Mas talvez o amanhã não chegue nem para mim, nem para você. Talvez vai chegar um dia que você vai fazer esse balanço de vida e vai falar assim, o que eu fiz? Você sabia que um dos meus maiores medos é chegar numa idade avançada e falar assim, poxa, podia ter feito, podia ter ajudado aquelas pessoas, cruzei meus braços, por que eu não fiz nada?
poderia ter feito. Em contrapartida, eu olho a história de Paulo, 2 Timóteo, coloca por favor na tela, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 a seguir, e eu vejo uma história diferente. Paulo, nós sabemos muito bem que ele era conhecido como Saulo, um perseguidor de cristãos, um homem que por zelo da lei, perseguia os cristãos para matar. Ele estava presente no apedrejamento de Estevão, mas ele teve um encontro com Deus, e esse encontro transformou a vida dele, e agora, ali se levanta um homem chamado Paulo, e agora, totalmente diferente, escrevendo uma nova história. Quando você vai estudar a vida de Paulo, o texto é muito breve. Saulo, perseguidor de cristãos, e tal, apedrejamento de Estevão. Saulo caiu do cavalo, foi para a casa de Ananias, e aí pronto, já se levanta Paulo, e começa o ministério. E aí a obra, a vida desse homem é extensa. Eu costumo dizer, testemunho aquilo que você viveu no mundo. Então, o testemunho dele é esse, e o testemunho é esse. Testemunho e testemunho. A vida do homem é um furacão, um homem que fez grandes obras nas mãos do Senhor. E ele escreve esse texto dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Para você entender, ele estava atrás das grades, ele já tinha sido condenado à morte, ele estava aguardando o dia da sua sentença ser cumprida. Aqui ele já estava preso, estava em Roma, já tinha sido sentenciado, ele estava ali atrás, daquela prisão, e falando assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, a minha vida é uma oferta ao Senhor, e o tempo da minha partida é chegado. Continua: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fico pensando nessa expressão, nesse versículo. É alguém que pode olhar para trás e fazer assim, tudo que a gente podia fazer, nós fizemos, Eliel. Nós subimos do monte, descemos do monte, oramos de madrugada, oramos meia-noite, oramos de dia, oramos de noite, oramos sentado, plantando bananeira, adoramos o Senhor lá no iHope, adoramos o Senhor aqui, adoramos o Senhor ali, em todo lugar. Aonde pudemos, foi necessário pregar a palavra, nós pregamos. Aquilo que podíamos fazer, nós fizemos. Glória a Deus. Eu vejo que Paulo, ele estufa o peito e ele olha as viagens que ele enfrentou, as lutas, os perigos, os açoites. Ele olha o apedrejamento que ele sofreu, situações que ele enfrentou na vida. Ele combatiu o bom combate. Não é aquele testemunho: eu podia ter feito e não fiz. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Os anos se passaram e agora? Não. É alguém que está falando: combati o bom combate, guardei a fé. Uma pessoa que está plenamente convicta e sabe que tem uma herança no céu, tem um tesouro no céu esperando. Continua: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você pode dar glória a Deus? Ele falou: tem uma coroa já me esperando, tem uma coroa já me esperando, porque, amados, como eu disse para você, testemunho de Paulo, o testemunho de Paulo. Amados, quando eu penso nisso, eu fico assim, minha cabeça entra em parafuso. Sabe por quê? Porque às vezes você encontra com alguém, pelo meio do caminho, um irmão, uma irmã: pois é, lá no mundo eu era isso, lá no mundo, pastor, eu era dono de boca de fumo, lá no mundo, pastor, eu fazia, acontecia, lá no mundo, pastor, eu ficava lá no bar, lá no mundo, pastor, eu fazia isso, lá no mundo, pastor. E agora para Deus? Sentado todo domingo nessa cadeira, lá no mundo. E agora para Deus? Sentado todo domingo na cadeira,
incomodado se o culto vai terminar no horário. Lá no mundo, né? Terrível, testemunho. E agora para Deus, não tem testemunho para contar. Estava hoje no aniversário do Marquinhos, e momento de comunhão, de uma palavra, de conforto, de carinho. Eu estava falando ali, falei assim: Marquinhos, eu lembro um dia que você entrou lá em casa, na minha sala, sentou no meu sofá. E ele entrou lá, ele não falou assim: pastor, ora para Deus me dar um carro, ora para Deus me dar dinheiro, ora para Deus me dar emprego. Não que isso seja errado, mas ele chegou, sentou e começou a chorar. Pastor, eu devo estar fazendo tudo errado, porque a minha célula não rompe, os meus discípulos, ou eles mudam, ou eles desistem do discipulado. Eu devo estar fazendo tudo errado, pastor. O que eu tenho que fazer para acertar? Poucas vezes eu vi alguém chorando pelas vidas. Eu já vi gente chorando por muitas coisas, mas não por vidas. E naquele momento, meus olhos também encheram de lágrimas, e eu ministrei uma palavra sobre a vida dele, dizendo: Marquinhos, tudo o que você tem enfrentado hoje é o aprendizado para onde Deus quer te colocar. Hoje a célula dele multiplicou, e a liderança dele está crescendo. E quando ele falando isso comigo, eu lembrei de mim, porque um dia eu também sentei naquele sofá, mas diante de Deus eu falei: Deus, me dá vidas, ou senão eu vou morrer. E eu comecei a chorar perante o Senhor. Eu falei: Senhor, me dá vidas, é tudo o que eu quero. E hoje nós vemos o resultado dessas lágrimas. São cada vidas que estão aqui neste lugar. Glória a Deus por isso. Então, amados, hoje, se chegar o meu dia, vou falar que nem Paulo: combati o bom combate. Porém, sei que Deus tem muito mais obra ainda para realizar. Tenho profetizado que eu vou ver aí mais de 100 anos no nome do Senhor Jesus, pregando e ministrando a palavra de Deus. E quem também quer passar dos 100 anos, toma posse aí em nome de Jesus. Mas fazendo algo para o Senhor e não esperando a vida passar. Às vezes a gente atende pessoas, né, naqueles momentos de crise, da crise braba, não tem? É assim, nós, principalmente casais, eu estou falando isso porque ontem eu estava aqui celebrando, né, uma bodas de 10 anos. E às vezes o casal está lutando, e está lutando, e está lutando, e adquiriu. Está lutando, adquiriu. Está lutando, adquiriu. Adquiriu. Mas, quando vem a crise conjugal, tudo isso aqui perde valor. Se torna um vazio. Nada disso aqui preenche. E aí, nesse momento, né, se volta para Deus. Porque sabemos que nele encontramos uma resposta e uma saída. Mas, pensa bem, nós podemos adquirir tudo isso, mas também podemos fazer muito mais em prol daqueles que estão lá fora. Podemos fazer muito mais, porque eu sei que cada um que está aqui, Deus está chamando, Deus está pedindo: conserta, para de brigar, muda a sua vida, para de mentir, para de roubar, para de beber, para de fumar, valorize o teu casamento, a tua casa, a tua família, muda. E muitas vezes você falou assim: amanhã, não faça mais isso, que seja hoje. Amém? Para que não chegue um dia você, né, olhe na foto e você fala assim: é o Face app, deixa eu mudar aqui. Não é o Face app, é a realidade do hoje. O tempo passou para você e os dias chegaram. Qual é a história que você vai ter para contar? Gostaria que todos ficassem de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de ceia, me delonguei no horário. Quero que você curve a cabeça, não posso te chamar aqui na frente, porque temos mais trabalhos a realizar nessa noite.
Mas eu estou pedindo para você curvar a cabeça, para que você que está aqui, lembre dos anos que passou. Eu sei que ainda tem gente olhando aqui para mim, deveria estar de olho fechado, mas tudo bem, eu estou com os meus bem abertos. Lembra os anos que passou? Você fala assim, nossa, parece que foi ontem, pastor, que eu tinha 10 anos. Consigo sentir o cheiro ainda da comida de minha mãe. Eu consigo sentir o cheiro lá do meu quarto. Eu consigo lembrar daquele rio que eu tomava banho. Ah, pastor, ainda lembro de quando era criança. E aí você vai percebendo que parece que foi ontem. E durante esse caminho também você vai percebendo que muitas vezes você fala assim, hoje a minha vida vai mudar. Não, a partir de hoje eu vou ser uma mulher diferente. A partir de hoje eu vou ser um homem diferente. Não, a partir de amanhã eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração. Mas nota que o tempo passou também. E isso já faz 1 ano, isso já faz 2 anos, isso já faz 3 anos, isso já faz 4 anos. Você falou assim, não, esse ano eu caso. Isso já faz 10 anos. Não, esse ano eu vou tirar aquele pecado da minha vida. Isso já faz 5 anos. Mas você continua nesse caminho. Quero dizer para você que esse é um caminho de morte. E o Senhor está te chamando nessa noite, falando, filho, filha, vem, porque eu quero que você escreva uma nova história. Eu quero que você escreva uma nova história. Os dias passam muito rápido. E hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de falar assim, Deus, transforma a minha vida. Por isso que essa palavra que eu estou ministrando na tua vida, enquanto você está de olhos fechados, é uma palavra que você tem que olhar para dentro de você. E não para o irmão que está do lado. Para dentro de você. Pode ter certeza que Deus está te trazendo aqui nessa noite, porque Ele quer mexer com as tuas estruturas. Ele quer mexer com as suas estruturas, porque Ele sabe que aí tem uma grande mulher. Aí tem um grande homem de Deus. Tem um grande jovem que vai revolucionar. E Ele só está te esperando. Ele falando assim, não demore, seja breve, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é muito grande. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos por cada vida que está aqui neste lugar. Que o Senhor venha guardando, protegendo, meu Pai, que esta palavra possa ficar inculcada em nossos corações. Pai, que essa palavra venha transformar as nossas vidas. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus, e todos dizem...